Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Você aí do outro lado já percebeu um fenômeno bastante curioso, que é uma pessoa descobrir que alguém é psicólogo? Essas pessoas imediatamente já querem ali pedir conselhos sobre a sua própria vida. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia, deixa aqui embaixo nos comentários, porque comigo acontece raramente, mas com muita frequência. Será que a psicoterapia funciona desse mesmo jeitinho, como um serviço de respostas ali para os pacientes, respostas prontas, de conselhos? Hoje nós vamos aqui conversar sobre o que o psicólogo realmente faz, porque não damos conselhos diretos e como nossa presença e compreensão podem ser muito mais do que transformadoras, do que soluções rápidas. Fica comigo e descubra a verdade por trás do que significa ser psicólogo clínico, fora desse conceito estranho e recorrente de ser uma pessoa que tem conselhos bons. Aproveita aqui esse inicinho, já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, porque semanalmente tem pelo menos 2 conteúdos novos falando sobre psicologia e qualquer coisa que a psicologia também pode acessar. Existe um equívoco muito comum que acompanha a figura do psicólogo, aquela ideia de que ele está ali apenas para ouvir, sem jamais se envolver emocionalmente ou oferecer qualquer tipo de orientação prática. Muitas pessoas acreditam que a psicoterapia é um espaço de frieza clínica, onde não há lugar para sentimentos, conselhos ou interações humanas autênticas. Mas a realidade é bem mais complexa e, ao mesmo tempo, mais humana. Primeiramente, precisamos entender o papel do psicólogo dentro de uma perspectiva ética e existencial. Na psicologia existencial, que se inspira em filósofos como Sartre, Kierkegaard e Heidegger, o ser humano é visto como um ser lançado no mundo, atravessado por escolhas, angústias e responsabilidade pela sua própria existência. Não somos observadores neutros da vida, somos participantes dela. Quando o psicólogo se senta diante de alguém em estado de sofrimento, não está apenas registrando fatos ou escutando palavras. A gente está ali encontrando um outro ser humano, em toda a sua complexidade de emoções e vivências. Isso nos leva, cara pessoa, a uma primeira questão. Os psicólogos podem demonstrar emoção durante o atendimento? Dando um spoiler aqui, porque tem um conteúdo aqui no canal falando sobre isso, a resposta é que sim, nós podemos, mas com algumas questões que, se você quiser entender, vai assistir o conteúdo onde eu falo especificamente sobre isso. Demonstrar emoção não significa perder profissionalismo ou permitir que o próprio terapeuta tome o espaço principal ali da sessão. Na verdade, estar em contato com a própria humanidade, enquanto se mantém atento ao sofrimento do paciente, significa, na verdade, estar em contato com a própria humanidade, enquanto se mantém atento ao sofrimento do seu paciente. A presença empática, às vezes expressa por um olhar, por um suspiro, por lágrimas, pode ser bastante transformadora, porque ela valida o que o paciente sente e acaba criando um vínculo genuíno. E no Código de Ética não existe nada que fala ao contrário sobre essa expressão afetiva, desde que esteja feita com responsabilidade e atenção ao bem-estar do paciente. Não exige frieza. Não proíbe a expressão de sentimentos, exige consciência, como em qualquer outra manifestação que o psicólogo vá fazer dentro do processo terapêutico. A emoção deve estar a serviço também daquele campo existencial junto com o paciente. Nunca uma descarga ali genérica, completamente aleatória dos próprios sentimentos pessoais. Isso daí a gente pode fazer em terapia. Agora, sobre a ideia de que psicólogos dão conselhos, essa é uma das dúvidas mais frequentes de quem busca terapia. Diferente do senso comum, a psicoterapia ela não funciona como um serviço de aconselhamento imediato. O psicólogo ele não está ali para dizer faça isso ou não faça aquilo. O que nós fazemos é ajudar
o paciente a compreender os seus próprios padrões de pensamento, emoções e escolhas, oferecendo ferramentas para que ele mesmo tome decisões conscientes. É um processo de coexploração da existência, em que o foco está no autoconhecimento, na responsabilidade pessoal e na liberdade de escolha. Pensa aqui junto comigo, cara pessoa, que tipo de competência emocional eu, enquanto psicóloga, estarei realizando ou oferecendo para o meu paciente se eu o digo o que fazer, se eu encontro as respostas por ele. Em que momento que esse paciente, que esse cliente vai se sentir livre, vai se sentir autorizado a sair da psicoterapia para continuar fazendo as suas próprias escolhas e lidando com as suas próprias questões de forma autônoma. A autonomia que fica completamente cerceada. E é aí que um processo de dependência normalmente acontece, né? Quando você não respeita esse poder de escolha e o processo, o tempo que o paciente vai demorar para isso. E o próprio paciente também vai ter que passar por esse processo de paciência, de encontrar o seu caminho. Não é fácil, mas é isso que vai te colocar num caminho, existencialmente falando, de autonomia. É importante lembrar que o conselho direto pode, na verdade, comprometer essa autonomia que nós tanto buscamos para o paciente e para a gente também. A psicoterapia existencial entende que cada ser humano deve ser capaz de se responsabilizar por sua própria vida. Nesse sentido, o psicólogo atua como um facilitador de reflexão, provocando perguntas, oferecendo interpretações possíveis e ajudando o paciente a vislumbrar novas perspectivas, coisas que ainda não eram possíveis dentro daquele cenário com as ferramentas que essa pessoa tinha até então. Mas claro que sem substituir a sua própria decisão. Para muitas pessoas, esse tipo de abordagem pode parecer sutil ou até frustrante, porque não há respostas prontas, mas é justamente esse espaço de reflexão que permite uma transformação verdadeira. A terapia oferece esse lugar seguro de experimentação para errar, para compreender e para reconstruir formas de se relacionar com o mundo e consigo mesma. E para que isso aconteça, cara pessoa, o psicólogo precisa também cuidar de si, supervisionar suas próprias emoções, praticar o autoconhecimento e manter estratégias de autocuidado, garantindo que a sua presença seja saudável, consciente e também ética. É curioso e também bastante frustrante, muitas vezes, observar que, ao descobrir que alguém é psicólogo, muitas pessoas imediatamente assumem que eles estão diante ali de um conselheiro pessoal que está disponível para resolver os seus problemas mais específicos da vida. Essa expectativa revela esse equívoco sobre a nossa profissão, essa ideia de que o psicólogo existe para dar respostas prontas ou soluções mágicas. Na realidade, o nosso trabalho, como a gente já comentou aqui, passa longe de fornecer essas fórmulas prontas. Mas é claro que a gente cria condições para que o próprio indivíduo explore as suas próprias experiências e compreenda os seus padrões emocionais para tomar decisões mais conscientes e assertivas, ao invés de entregar essas respostas prontas, que se a própria pessoa não tem, o psicólogo que vive uma outra realidade, com outras experiências, com outros sentimentos e necessidades, vai conseguir oferecer. Esse espaço terapêutico é um lugar para reflexão, para escuta, para se ouvir, para se autoconhecer, ajudando essa pessoa a compreender e agir de uma forma mais responsável diante da sua própria vida. Essa confusão entre aconselhamento e psicoterapia também nos mostra a necessidade de conscientização sobre os limites éticos da prática clínica, protegendo tanto o paciente quanto o próprio profissional. Quando a gente reflete sobre tudo isso, nós podemos perceber que a psicoterapia é, na essência, um encontro humano e profundo. Um espaço onde a emoção do psicólogo não fragiliza, mas fortalece a relação terapêutica e onde a ausência de conselhos diretos não limita a ação clínica, mas promove autonomia e autenticidade. É nesse equilíbrio entre
técnica, presença e humanidade que a prática clínica se transforma de forma reveladora. E se você se identifica com essa necessidade de compreender melhor suas próprias emoções, padrões de comportamento, relações, a psicoterapia pode ser esse espaço legal para esse autoconhecimento e a sua reconstrução acontecer. E se fizer sentido para você, cara pessoa, eu posso te ajudar nesse seu processo. Eu sou psicóloga formada, especializada em psicologia clínica, posso te acompanhar com ética, sensibilidade e atenção à sua singularidade, te ajudando a transformar compreensão em ação e consciência em mudança. Como você sabe, os meus contatos sempre estarão aqui na descrição dos conteúdos e também no meu perfil. Vai ser um grande prazer conhecer parte da sua história e te apresentar um pouquinho do meu trabalho também. Compreender que o psicólogo também é um ser humano, cheio de emoções, falhas, mas com esse olhar, essa expertise, para olhar para esse lado humano, compreendendo os valores, os sentimentos, as emoções, os entrelaces da vida, é o que faz a nossa profissão acontecer. Nós não damos conselhos prontos. E isso é parte desse entendimento de entender que a psicoterapia é um encontro verdadeiro e existencial, é um espaço de presença, é uma reflexão e responsabilidade compartilhada, onde cada um e cada emoção são respeitadas e transformadas em oportunidade de crescimento. Então, cara pessoa, da próxima vez que você se perguntar se o psicólogo tá ali para te dar conselho, lembre-se aqui, bem no seu coraçãozinho, nosso papel não é dizer o que você deve fazer, mas te ajudar a compreender as suas próprias escolhas, emoções e padrões de comportamento. A psicoterapia é esse lugar de reflexão, de escuta, autoconhecimento e responsabilização pessoal, onde cada decisão vem do paciente e não do profissional, que a gente já tem muita responsabilidade na nossa vida pessoal. O paciente tem que assumir a sua. Se você sente que precisa de um espaço seguro para se entender melhor, processar emoções e transformar as suas experiências em aprendizado, a terapia pode sim ser esse lugar. Se fizer sentido para você, eu posso te acompanhar nesse caminho com ética e sensibilidade. Mas caso não também, procure um profissional que você possa se sentir conectado, que você tenha confiança para isso. O importante é você começar. E eu te agradeço muito por ter ficado comigo até o final. Deixo já o meu beijo. E se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem semanalmente pelo menos 2 conteúdos novos falando sempre sobre psicologia, relacionamentos, filosofia ou outras questões que podem ser úteis para você. Assim eu espero. Até mais, pessoal. Tchau.